pessoal, tudo bem? Gostaria de tratar com vocês hoje a respeito de alguns fragmentos e aforismos que produzi para um novo artigo que escrevi para um site para o qual vou começar então a escrever a partir dessa semana agora. E então, gostaria de comentar um pouco sobre alguns fragmentos que na verdade estão então dentro deste artigo que eu intitulei Entre a Humildade e o Ego, 20 observações psicológicas, que estão então neste novo site que é o Clube Austral, e vou deixar um link aí para quem quiser ler o restante também desses fragmentos, que na verdade neste texto aí ao todo são 20 fragmentos e aforismos, e eu vou comentar apenas 4 aqui com vocês, para a gente aprofundar um pouquinho nesses temas. Então vamos lá. O primeiro aforismo e apenas comentando sobre o título em si, ele é relativo. A gente pode pensar, obviamente, fazer um paralelo com a psicologia, né, em função de ser observações psicológicas, porém, observações psicológicas são mais no sentido daquilo que Schopenhauer já tinha quando observava os escritores franceses, tipo La Rochefoucauld, Chamfort, entre outros, que são os moralistas franceses, que vêm lá do Pascal também, e que escreviam por fragmentos, ou seja, por textos curtos, sobretudo se referindo à condição humana, às ações humanas, na realidade, digamos assim, a frases que captavam ali as questões psicológicas que envolviam aquelas ações, ou então que faziam uma crítica dos hábitos, e algo pontual e cujo objetivo em termos de forma e de escrita era justamente captar essas questões filosóficas, mas colocá-las dentro de uma forma fragmentária e aforismática, que é justamente esta referente às frases curtas que condensam o conteúdo profundo. Então, esse era o objetivo desses escritores, e o Schopenhauer os classifica como escritores de observações psicológicas. E então outros escritores depois vão escrever também nesse sentido e usarem esse termo observações psicológicas, entre ele o Paul Ré, que para quem não sabe foi amigo do Nietzsche, amigo íntimo. Inclusive aquele problema que existiu entre Nietzsche e a Lô Salomé, que era a mulher pela qual ele se apaixonou e tal, foi muito em função também deste terceiro personagem ali, digamos assim, que foi o Paul Ré. Inclusive a Salomé depois namorou com o Paul Ré. E o Paul Ré escreveu um dos livros dele, era justamente o título Observações Psicológicas, que também era um livro de frases curtas e tal. E ele escreveu outros livros também, um deles traduzido inclusive por um professor conhecido meu, Academia, que é o livro sobre os sentimentos morais do Paul Ré, uma tradução inédita assim, e recomendo também vocês lerem o Paul Ré para quem gosta aí dessa escrita de fragmentos, né, e que aborda na verdade o título do Paul Ré é sobre a origem dos sentimentos morais. Inclusive influenciou muito o Nietzsche, justamente porque o Nietzsche também escreveu muito sobre moral, certo? E também uma crítica da moral tal como ela era concebida, por exemplo, na genealogia da moral, onde o Nietzsche tenta fazer então uma genealogia aí, acerca das questões relativas à moralidade e daí em diante. Então, o título remonta a essas questões que eu acabei de traçar, muito mais do que simplesmente a questões da psicologia, por assim dizer, né? Apesar do título, assim, para quem não sabe o que são observações psicológicas, acaba aludindo muito a isso, né? Da questão da psicologia. Embora tenha, obviamente, indiretamente a ver também. Então vamos lá para o primeira frase aqui, tá? Número 1. Então a escrita aqui, só passando rápido aqui para vocês verem um pouquinho, depois quem tiver interesse de ler, são 20 frases sobre temas aí cotidianos, assim, às vezes mais filosóficos, outros menos, certo? Alguns sobre justamente esse tema da humildade do ego. Então eu abro com isso e fecho. Então tem alguns temas mais em comum assim,
apesar de serem, apesar de ser uma escrita fragmentária, onde os assuntos não necessariamente têm que se interconectar, digamos assim, certo? Então, número 1, nada nos traz mais poder sobre nós mesmos do que a capacidade de dizer não e de ficar só. Mais uma vez, nada nos traz mais poder sobre nós mesmos do que a capacidade de dizer não e de ficar só. Então, isso aí, acho que eu não preciso explicar, né? A frase em si, meu objetivo aqui não é explicar a frase, mas apenas aproveitar para aprofundar um pouquinho, assim, já que a escrita de fragmentos ela é justamente feita para gerar intuições, digamos assim, onde, claro, cada um com a sua própria experiência de vida, com a sua subjetividade, vai dar um certo sentido para isso. Embora, obviamente, há um sentido mais objetivo, certo? Não são frases subjetivas, mas cada um com a sua própria experiência pode tentar, então, dar o seu próprio caráter à coisa, né? O seu próprio sentido, entre aspas, a frase, né? Completando-a com suas próprias experiências. Então, aqui, nada nos traz mais poder. Então, poder, como a gente... quem leu meu último texto aí no Diário Popular, ali eu coloco poder como... um texto que eu escrevi que é Arte e Poder. Ali eu tomo o poder como sentido de o meio de você determinar as ações alheias. Então, poder na política tem muito a ver com isso, certo? Só quando a gente traz para esse âmbito moral, ou seja, no âmbito mais da moralidade individual, digamos assim, e você com seus atos, certo? O ser humano pensando nos seus atos ali individuais da vida, o poder vai então ter a ver também com esse poder político, só que sobre nós mesmos, ou seja, o poder então seria os meios através dos quais a gente consegue determinar nossas próprias ações, certo? Então, o poder sobre si é isso, como nós mesmos, através da nossa consciência e daí em diante, conseguimos determinar as nossas próprias ações. Então, por exemplo, a gente pode pensar que quanto mais uma pessoa não consegue determinar a si mesma, menos poder ela tem, certo? É por isso, por exemplo, que a gente fala que o dinheiro traz poder em certa medida. Por quê? Porque com dinheiro você consegue determinar de modo concreto as suas vontades ou determinadas vontades, ou pelo menos aquelas que podem ser que se referem a coisas que podem ser compradas, certo? Então, o poder do dinheiro ele tem um certo ele consegue certas coisas, mas ele também não consegue tudo. Por que ele não consegue tudo? Porque nem tudo é comprável, certo? Muitas coisas são compráveis, mas nem tudo pode ser comprável, por exemplo, certo? Vamos supor, se você tem algum problema, sei lá, se você é uma pessoa depressiva, por exemplo, você pode pagar um psiquiatra ou um psicólogo, certo? Mas se eles não conseguirem resolver o seu problema, não, você pode ter todo o dinheiro na sua conta que talvez você nunca consiga resolver isso, certo? Então o dinheiro ele não compra tudo, ele pode comprar alguns meios, mas não tudo. Então ele tem certo limite. Então as outras esferas também vão existir, certo? E essas esferas das quais eu trato aqui, então, elas não são nem necessariamente políticas nem econômicas, porque eu estou falando aqui do ato do indivíduo com ele mesmo. Então, não são coisas que ele pode comprar de si mesmo, certo? E não são coisas que ele precisa de um grupo, um coletivo também para se determinar. Então, elas não são políticas nesse sentido também, né? Estão mais para esse âmbito da moral individual. Então, poder, tudo isso que eu estou falando aqui é para a gente ter uma noção do que significa o poder também aqui, certo? Então, se o poder no âmbito coletivo seria a capacidade de determinar as ações alheias, por exemplo, o poder do partido chinês, por exemplo, por que ele tem muito poder político? Ele consegue determinar ações de muitas pessoas. Por que um general tem mais poder dentro do exército? Porque ele consegue determinar as ações dos soldados. Por que um chefe tem mais poder dentro de uma empresa? Porque ele consegue determinar as ações dos funcionários, ou pelo menos alguma parte daquelas ações, enquanto os próprios funcionários não conseguem determinar o chefe, digamos assim. Então é muito claro quando a gente vê dentro de repartições, desde as públicas até as privadas, como funciona essa questão do poder. Então aqui nesse caso seria o poder no sentido do poder sobre si, que é um outro espectro, e que obviamente
obviamente vai refletir também nos outros espectros. Porque quando a gente pega a literatura, toda a literatura filosófica ou mesmo a religiosa, né? Por exemplo, o Bhagavad Gita do Oriente, a gente vê que muito dessas filosofias e dessas religiões, elas tentam fazer com que o homem tenha um certo poder sobre si mesmo. Por quê? Porque a partir desse poder você consegue ter poder também sobre o meio, ou sobre os meios, sobre a natureza, sobre os outros e daí em diante. Por exemplo, quando a gente estuda o Bhagavad Gita, estou usando esse exemplo que eu estava relendo ele esses tempos para trás e me veio muito assim na cabeça esse pensamento de que é muito claro como ele, no Bhagavad Gita, você tem ali o Arjuna, aqueles personagens, né, que se confundem ali com a mitologia dos deuses, etc., né, referente aos deuses indianos, daí em diante. E esses personagens, aqui eu estou tratando com personagem que eu não estou, né, tratando no âmbito religioso em si, tá? Então por isso que eu estou usando personagens. Mas enfim, eles fazem o quê? O tempo inteiro eles estão tentando superar a si mesmos no sentido de dominar os instintos, dominar as suas pulsões, digamos assim, né? Dominar os seus, enfim, a si próprio, no fundo, ou seja, ter um poder sobre si mesmo, certo? E para isso eles têm que conseguir certas provas, né, desse poder e tem que passar por determinadas coisas para ir obtendo isso aos poucos. Então a gente vê esta questão do poder do indivíduo sobre si mesmo desde livros assim até na filosofia. Por exemplo, quando a gente pega lá as máximas dos estoicos, o que era? Um poder sobre si. Certo? O estoico ele deixava de fazer determinadas coisas, deixava de fazer as coisas só por prazer, deixava de fazer determinadas ações, até mesmo no âmbito político, que muitos estoicos desprezavam, certo? Bem como os cínicos, que aí eram mais desprezadores ainda, né, da questão do política. Todos eles, se a gente pensar bem, eles tendiam um poder sobre si mesmo. Inclusive, isso é uma das bases do que eu venho pensando como filosofia egóica. Tá? Porque por trás disso tudo, se a gente pensar bem, o que tem é um poder sobre o próprio egoísmo, né? O próprio ego, o próprio um retorno a si mesmo, é um fortalecimento do eu. Então, se a gente pega a maioria das filosofias, no fundo delas, o que a gente quer ou o que elas querem é um fortalecimento do eu. Certo? É um fortalecimento do indivíduo enquanto tal. E muitas religiões também têm esse fundo, se a gente pensar bem. Certo? Ou seja, é possível a gente unir todas essas coisas com interseções em comum, mais ou menos em comum, a partir desse ponto de vista. De que, no fundo, o homem está buscando sempre um certo poder sobre si mesmo. Ainda que ele fale de coletivo ou de altruísmo e daí em diante, no fundo, ou por trás de tudo isso, está uma questão egóica ainda. Mas, enfim, poderia, né, adentrar aí nessa questão, mas vou deixar para outros vídeos futuros, outros escritos. Essa questão de aprofundar nessas questões filosóficas egóicas, digamos assim. Mas enfim, então todas essas filosofias antigas, ou a maioria delas, também tem a ver com isso, tá? Bem como essa questão das religiões. E então podemos interpretar esse poder aqui como de um ponto de vista mais profundo quando a gente leva em conta toda essa tradição, certo? Nada nos traz mais poder sobre nós mesmos. Então até aqui eu estou no âmbito puramente aí do que, né, já se vem tentando, ou seja, nada nos traz mais poder sobre nós mesmos. Poder, vocês já entenderam, que é a determinação das ações, portanto a determinação da própria ação, certo? E então o restante da frase, do que a capacidade de dizer não e de ficar só. Aqui então eu complemento com isso, ou seja, a capacidade de dizer não e de ficar só. De fato, o que acontece? Aqui a gente poderia associar isso a muitas coisas, tá? Essa frase é bem ampla, né? Eu não quero aqui esgotar o sentido dela, obviamente. Mas vou dar apenas algum exemplo sobre as duas coisas. Então, por exemplo, capacidade de dizer não. Principalmente na cultura brasileira, quando a gente pega isso, a gente vê que a gente não tem isso de um modo muito
claro como, por exemplo, alguns países europeus têm. Alguns amigos meus mesmo que moram em outros lugares e tal. Outro dia um amigo meu estava falando da Holanda, por exemplo, que lá as pessoas conseguem dizer o não de um modo muito mais claro, muito mais óbvio. E isso é de tal modo instaurado na cultura que as pessoas não sentem-se lesadas, digamos assim, em termos sentimentais quando elas ouvem isso. Enquanto no Brasil a gente tem uma cultura onde as pessoas parecem que elas não podem ouvir o não. Certo? A gente tem que ficar falando sim o tempo inteiro, senão machuca o sentimento alheio, digamos assim. Mas isso tem muitos problemas que são gerados por isso. Por exemplo, o próprio problema de você necessariamente tornar-se mais dissimulado. Porque se você não pode dizer não quando você quer, você tem que ficar dissimulando. E essa dissimulação, ela tem um custo social também. Certo? Nem preciso falar o porquê, né? Porque não é... claro que em viver em sociedade você tem um grau de dissimulação que é preciso. Ninguém é totalmente verdadeiro o tempo inteiro na sociedade. Então as pessoas dissimulam para conseguir conviver umas com as outras ali sem tantos atritos, certo? Mas tem coisas que são precisas. É preciso se dizer não a elas. E acredito que a cultura brasileira não incentiva isso. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. E a capacidade então, de dizer não, com isso ela tira a incapacidade de dizer não, ela tira poder sobre si mesmo. Por quê? Porque então, para dissimular o sim, você acaba tendo que se submeter a outras coisas. Só que nessa submissão ao outro, você perde tempo, energia e daí em diante. E nada é mais precioso, como nós sabemos, que o tempo. Então você acaba criando uma cultura onde as pessoas ficam roubando o tempo uma das outras, sem dar nada real em troca. Certo? E aqui nem falo de dinheiro, falo de qualquer outra coisa. Muitas vezes quando você busca uma companhia, você quer uma companhia que vá te trazer algo em troca da sua. Então, quando a gente pensa numa sociedade de indivíduos, por exemplo, que querem melhorar-se, querem fortalecer-se corporalmente, intelectualmente, etc, etc, certo? E aí você tem que pensar que você tem que perder o seu tempo com pessoas que não buscam nada disso, certo? Que deixam a vida seguir de qualquer jeito e daí em diante, em todos esses aspectos, né? Intelectuais, corporais ou até mesmo morais e daí em diante, você pensar que você tem que dizer sim sempre para esse tipo de pessoa, você está se degradando a longo prazo. Então, isso explica muita coisa, inclusive na cultura brasileira, certo? Então, que as pessoas tendem a se degradar muito. Muito em função disso. Claro que tem muitos fatores, mas um deles é com certeza esse. Ou seja, a incapacidade de dizer não. Com essa incapacidade vem menos poder sobre si mesmo, sobre o próprio tempo, sobre a própria energia e daí em diante. E com isso, a degradação de várias outras coisas. Né? Porque você acaba submisso. Certo? É uma cultura da submissão. Porque muitas vezes dizer não é um poder sobre si. Poder sobre si é não deixar com que os outros entrem na sua esfera de poder, digamos assim. Então o não ele é crucial para isso, certo? Para não deixar outros infringir aquilo que é seu, digamos assim, certo? Então você tem mais poder sobre a sua propriedade no sentido corporal, certo? Corporal no sentido da propriedade do corpo, né? Digamos assim. Então é bem interessante, né? Isso aí pode levar para muitas coisas, tá? Eu tô só aprofundando um pouquinho para vocês verem o tanto que essas frases podem nos levar longe, digamos assim, se a gente para pensar em cima delas. E o final aqui dela é de ficar só, ou seja, nada nos traz mais poder sobre nós mesmos que a capacidade de dizer não e de ficar só. E ficar só também, certo? Nos traz, de fato, mais poder sobre nós mesmos. Por quê? Porque muitas vezes a gente dá poder aos outros, ou a determinados meios, ou a outras coisas, justamente porque a gente não é feliz conosco mesmos, com nós mesmos, né? Nós não somos felizes com nós mesmos. Ou quanto menos felizes somos, mais queremos procurar mais coisas, mais gente, mais né, coisas que às vezes não tem nada a ver com nós mesmos.
E isso nos tira também o poder sobre nós mesmos. Por quê? Porque aí você se submete aos outros para estar em outras coisas, outros lugares, outras coisas que não vão te trazer nada muitas vezes. Certo? Então a incapacidade de ficar só, ela nos torna reféns dos próximos. Certo? Inclusive, quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão da psicologia que está muito em voga aí, que são relacionamentos abusivos, esse tipo de coisa, a gente vê muito que isso ocorre, no mais das vezes, por causa disso, por causa da incapacidade das pessoas de ficarem só. Por quê? Porque se elas tivessem essa capacidade, seria muito mais fácil elas saírem e ficarem sozinhas. Certo? Mas elas, como a maioria delas não tem essa capacidade, elas acabam, né, sendo abusadas, entre aspas, né, porque esse abuso pode ter vários tipos, assim, né, mais ou menos, um grau menor, maior, ou físico, ou psicológico, enfim, existem vários tipos. Mas muito se dá por causa disso, por essa incapacidade, porque ela ajudaria muito nesse aspecto aí, né, você superar relações desse tipo, seja ela entre cônjuges ou entre amigos também, ou dentro do trabalho, né, essas relações podem se estabelecer em várias frentes. Enfim, muito se dá por isso, por essa incapacidade. Que também, por sua vez, não é estimulada dentro da nossa cultura, se pensarmos bem. A cultura brasileira, acho que em muitos lugares, aqui, nesse caso não é só o Brasil, mas nós não crescemos com meios e valores voltados muito a isso. Né? É sempre uma coisa grupal, coletiva e daí em diante. Só que isso a longo prazo também pode enfraquecer as pessoas. Claro que o conjunto ele pode trazer alguma força. Né? Com isso eu não estou falando que só tem uma força quem consegue ficar completamente sozinho. Não, porque você precisa de outras pessoas para fazer muita coisa. Principalmente em sociedade, né? Numa sociedade de mercado também. Você vai precisar de outras pessoas daí em diante. Para te fornecer até bens, produtos e daí em diante. Mas isso não exclui o poder sobre si mesmo advindo da solidão. Porque nada impede que as duas coisas convivam também, certo? Se você está com outros, mas está sozinho também. O problema é quando isso já não tem um equilíbrio, certo? Quando ficar só é um problema, digamos assim. Então é isso. Inclusive tem uma frase de Schopenhauer que é muito interessante que eu estava relendo esses tempos aí o livro dele chamado Aforismo para a Sabedoria de Vida, que ele diz, deixa eu ver se eu lembro de cabeça, quem não ama a solidão não ama a liberdade. Apenas quando estamos conosco mesmo é que conseguimos, enfim, estar livres, digamos assim. Né? Mas o início da frase é esse. Quem não ama a solidão não ama a liberdade. Apenas estamos livres quando estamos completamente conosco mesmos. Então, isso é bem interessante, né? Quem não ama a solidão não ama a liberdade. E, de fato, tem tudo a ver com a liberdade também, certo? A solidão. Porque de quanto mais pessoas você depende, digamos assim, dentro do seu convívio ou até mesmo fora, mais você, com essa dependência, né? Aliás, menos livre você será. Por quê? Porque, como a gente sabe, poder é o que? Determinação da ação alheia. Na solidão, então, você teria mais poder sobre si mesmo. Porque menos pessoas vão estar determinando suas próprias ações. O campo delas de poder vai ser menor sobre você. Justamente porque você está mais retirado, digamos assim. Certo? Mas enfim, a solidão eu vou falar em próximos vídeos também. Só para não ficar muito longo. Mas eu acredito que com isso a gente já conseguiu aprofundar um pouquinho esse primeiro fragmento. Então, número 2. Fragmento número 2. A humildade é o escudo do ego, o qual, se esquivando, fortifica-se. Este aqui já tem mais a ver com o próprio título ali, que era entre a humildade e o ego. Certo? Então, relendo, a humildade é o escudo do ego. Aqui eu faço, obviamente, trabalho com o termo de imagem, né? Uma coisa metafórica, questão do escudo.
A humildade é o escudo do ego, ou seja, ela defende o ego. É escudo nesse sentido da defesa. A humildade ela esconde, ela defende o ego, o qual, se esquivando, então aí mais uma imagem relativa a uma coisa de guerra, né? Escudo e a esquiva, fortifica-se. Então o que eu quis dizer com isso? Quis dizer que no fundo da humildade, ela própria, se a gente pensar bem por essa perspectiva aí, ela não é anti-ego, digamos assim. Porque na cultura, né, corriqueira, popular, etc., a gente tende a pensar a humildade como algo que seja o oposto do ego. Uma ação humilde não seria uma ação egoísta. Mas com essa frase aí, eu, na verdade, uno as duas coisas e mostro que a humildade, ela, na verdade, quando ela faz ela esconde o ego por um momento determinado, ela faz com que ele se esquive do poder dos outros de destruí-lo, ou de atingi-lo, digamos assim. Então, muitas vezes, quando a gente vê em atos de humildade, a gente nota isso. Ou seja, a pessoa é humilde naquele momento porque ela está se esquivando de algo. E se ela faz isso muito, ou seja, se ela consegue essa humildade em pontos decisivos ali do seu dia a dia ou a longo prazo na sua vida, muitas vezes ela está fortificando esse ego. Por quê? Porque esse ego é menos atingido quando você usa a humildade como escudo. Então, na verdade, você está fortificando o seu ego. Então, não tem nada da humildade ser contra o ego. Na verdade, ela, nessa perspectiva, está ajudando o ego a se fortalecer. Então, é um pouco disso. Claro que a gente pode pensar outras coisas aqui por cima também, né? São frases amplas, assim, né? Não quero esgotar o sentido, como eu disse, mas esse é um comentário possível em cima, certo? Depois vocês leiam o artigo todo, tá? Quem quiser e tal. E aí vão tirar também suas próprias conclusões, né? Relendo isso. E com a adição das outras frases também, talvez vocês percebam outras coisas aí dentro. E por fim, vamos ler aqui a terceira e a quarta, vou chegar apenas até elas. Então vamos lá. Não há um prazer grande na presença sem um certo prazer na ausência. Então essa não tem um sentido tanto de tratar algo que não está na nossa cultura, etc., como aquelas outras duas ali, certo? Mas que então nos diz o seguinte, se pensarmos aqui sob determinada perspectiva, né? Não há um prazer grande na presença, ou seja, quando você está na presença de alguém, presença no sentido de estar na presença de alguém, certo? Ou de algo determinado, poderia pensar até num objeto aqui, ou num animal também, enfim, não necessariamente precisaria ser humano, né? Mas vamos pensar aqui como se fosse uma presença humana mesmo. Não há um prazer grande na presença, então, de determinada pessoa, sem um certo prazer na ausência. A gente tende a pensar, às vezes, que você só vai ter um grande prazer numa presença se você, quando está ausente disso, vai ficar sem prazer, ou seja, deprimido, e digamos assim, ou seja, não estando naquela presença, você está mal. Aí quando você tem aquela presença, você fica bem. Mas aqui eu estou mostrando que é possível também uma outra coisa, que é muitas vezes você aproveita melhor uma presença quando na ausência dela você também tem um prazer. Ou seja, uma pessoa que está cheia de si, digamos assim, para dar um exemplo, ela, às vezes, com o prazer que ela tem naquela ausência ali de determinada coisa, e, portanto, um prazer de si mesmo na ausência, ela vai aproveitar muito melhor a presença. Porque ela vai, digamos que, somar ao seu próprio prazer o prazer da presença também. Certo? Então, isso aí, essa observação é um pouco para quebrar este padrão de que só haveria um prazer na presença, havendo um desprazer na ausência. Certo? Então, eu coloco o contrário. E, por fim, a frase 4. Muitos, confundindo palavras com ações, amam com aquelas o que, na realidade, desprezam através dessas. Ou seja, vou substituir ali as palavras para
ficar mais fácil de vocês ouvirem. Muitos, confundindo palavras com ações, amam com as palavras o que, na realidade, desprezam através das ações. Então, esta frase aqui, ela também pode dar ensejo a muitas questões interessantes. Mas uma delas, então, seria pensarmos que as palavras confundidas com ações, porque isso ocorre muito ultimamente, certo? Das pessoas tomarem, por exemplo, palavras como ações, ou acharem que quando também determinada palavra, certo, é repetida dentro de uma cultura, ela se refere a algo real também, o que muitas vezes não ocorre, certo? Muitas vezes a gente está falando, as pessoas estão adorando conceitos, e esses conceitos não se referem a nada real. Então, elas estão falando de uma coisa que elas nem conseguem provar na realidade que existe. Isto existe muito, e provém muitas vezes aí de questões ideológicas e tal. Então, é muito corriqueiro a gente conseguir aplicar isso à realidade. Então, na frase, voltando, muitos, confundindo palavras com ações, amam com aquelas, ou seja, amam com essas palavras, ou seja, com uma coisa abstrata, o que na realidade dos fatos elas desprezam com as ações, certo? Vou dar um exemplo então, só para ilustrar a questão. Por exemplo, a palavra igualdade, certo? O que acontece? Muita gente ama com essa palavra, né, igualdade, aquilo que na realidade elas desprezam através das ações. Então, por exemplo, um exemplo corriqueiro, uma pessoa repete muito essa palavra, certo? Só que quando o primeiro fato que vai mostrar certa desigualdade se apresenta na vida dela, ela simplesmente não leva em conta isso e se atém a esta desigualdade, digamos assim, e não consegue atribuir o mesmo amor a essa desigualdade real, certo? O que ela tinha com a questão da igualdade. Em outras palavras, há uma certa hipocrisia aí também, certo? Por quê? Muitos confundindo a palavra com a ação, ou seja, confundir o fato de adorar a igualdade com uma ação em prol da igualdade. Amam com as palavras, ou seja, amaria com aquela igualdade, o que na realidade desprezam através das ações. Então a pessoa está fazendo ações que não são em prol da igualdade, mas está amando a palavra. Com isso, ela está, obviamente, deslocada aí, gerando quase aquilo que a gente já botou em outros vídeos de uma dissonância cognitiva, certo? Porque os atos, muitas vezes, aí não condizem com as palavras adoradas, entre aspas. Tá, pessoal? Então, foram essas 4 frases. Claro, poderia falar mais sobre cada uma, mas para não ficar muito grande aí também o vídeo, decidi escolher só 4. Vocês viram que eu, né, posso aprofundar aí muito em cada uma, mas na verdade gostaria mais de apresentar mesmo aí algumas coisas desse artigo para vocês. E deixarei então na descrição para quem quiser ler o restante. Aqui para vocês verem são várias frases, tá? Então toda semana praticamente eu vou escrever um novo artigo, alguns nesse formato aqui mesmo de aforismo, outros talvez eu escreva em outros formatos, né? Contextos de outras formas, talvez formato de diálogos, formatos de prosa mais corrida mesmo, mas enfim, em outros assim nesse formato de aforismo, até porque no outro jornal que é o Diário Popular eu já estou escrevendo quinzenalmente às vezes, semanalmente às vezes, artigos que são em prosa mesmo, em texto com parágrafos, né, um texto maior assim, mais longo e sem ser nessa escrita de fragmentos. Então, como eu já faço isso lá, nesse novo site eu quis trazer nesse outro formato, tá? Que é um formato não tão usual, mas que para mim ele tem um peso muito grande, que eu gosto muito dos autores que escrevem em fragmentos, sempre gostei muito. Né? Já tenho livros publicados nesse formato, né? O último que eu publiquei, que é a Trilogia Filosófica, ela é toda nesse formato, são mais de 700 aforismos e fragmentos.
para quem se interessar aí também, ele está na descrição. E desde o meu primeiro romance, que é o Heitor, que eu escrevi há 10 anos atrás, dentro desse próprio romance também já havia escrita em fragmentos. Então eu já escrevo esse tipo de texto há muito tempo. Então para mim ele tem uma relevância bem interessante. Além de conseguir comunicar com esses outros autores que remontam desde, na verdade, os gregos, que a gente tem um autor grego que escreveu uma obra chamada Caracteres, que é o Teofrasto, e esse autor ele já escrevia tanto por fragmentos, né? Os antigos escreviam muito por fragmento, Heráclito, entre outros, certo? Só que ele faz esses caracteres que são observações de coisas cotidianas, às vezes com um viés um pouco meio psicológico, apesar de naquela época não haver esse conceito ainda, né? Mas era um pouco isso, assim, vendo questões que hoje para nós seriam mais psicológicas, outros em questão a hábitos, enfim, a própria palavra caractere se refere a isso mesmo. É uma espécie de crítica cultural a partir de frases curtas, diagnósticos, digamos assim, dos hábitos da época, de determinadas culturas e daí em diante. Tá? E depois isso é elevado ali a uma categoria popular pelos franceses, com esses autores, que é o Pascal, La Rochefoucauld, La Bruyère, Chamfort, entre outros, que são autores que eu recomendo bastante o pessoal ler, que, enfim, é um tipo de filosofia, que não é aquela filosofia mais densa, que a gente conhece pelo Kant e outros autores, principalmente os alemães, mas que tem um peso grande. O Valvenardes também é um autor muito bom de máximas. Enfim, então recomendo bastante. Depois, mais no século XIX, a gente tem aí os que escreveram, né, que é o Lichtenberg, que é um físico, inclusive alemão. Tem o Nietzsche, que escreveu quase tudo em aforismos, certo? Em textos, ensaios em aforismo. O próprio Schopenhauer tem trechos de aforismos também, né? Depois a gente tem no século XX o Karl Kraus, o Milor Fernandes aqui no Brasil escreveu vários livros de aforismos, certo? E, enfim, no Brasil também tem o Marquês de Maricá, que é um cara mais antigo que escrevia nesse formato também. Enfim, então a gente tem uma tradição muito longa disso. Então eu queria me fiar um pouco a essa tradição aí também com esses escritos. Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida ou crítica aí podem deixar nos comentários e espero que tenham gostado. Vou deixar o link na descrição para quem quiser ler o artigo na íntegra. Então tá, pessoal, até mais, abraço.